Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora para falar de um assunto muito importante, que é sobre a crise econômica. Quando nós falamos em crise econômica, no momento, por exemplo, nós estamos passando por uma crise bem grave que está afetando milhares de pessoas, milhares de brasileiros, milhares de pessoas em todo o mundo. Mas a crise que nós temos que analisar, pessoal, é a crise do nosso negócio mediante o mundo em crise, ou o país em crise, ou o meu estado em crise, né? Então, o que acontece? Acontece que a crise, ela pode acontecer em qualquer momento. Então, nós devemos nos preparar para este momento da crise econômica. Pode estar acontecendo não só pela pandemia, mas pode ter uma crise mundial, uma crise nacional, econômica, por diversos fatores. Então, o fato é que, desde sempre, desde os primeiros consultores empresariais, coaches e profissionais da finanças, pessoas especialistas no assunto, sempre deixaram reforçado a mensagem que uma empresa deve estar preparada para o momento da crise. Ah, mas eu não tenho uma empresa. Nós já falamos em outros vídeos, em outras aulas, que a partir da hora que você tem um negócio, que você vende um produto, uma mão de obra, um serviço, você é a sua empresa, mesmo que você não tenha um CNPJ, mesmo que você seja um profissional liberal ou um autônomo, tá? Então, no caso de nós, profissionais fisioterapeutas, no momento de uma crise, nós deveríamos ter nos preparados para essa crise. Nos preparado como? Nos preparado economicamente, poupando, reservando, equilibrando as finanças do nosso negócio, mesmo que você não tenha uma empresa como pessoa jurídica, um CNPJ, mas como profissional liberal, nós temos o dever de controlar as nossas finanças. O que acontece é fazer as coisas sem planejamento. E quando a gente faz sem planejamento, é como pegar um ônibus sem rumo. Qualquer lugar que a gente chegue, tá bom. Então, qualquer destino, aonde eu chegar, eu tenho que aceitar. Por quê? Porque eu não escolhi, eu não planejei esse destino. A partir da hora que você escolhe para onde você quer viajar, para onde que você quer que o seu ônibus vá, você escolhe o seu destino. E aí você vai traçar caminhos, metas para chegar lá da melhor forma possível, da forma mais segura possível, confortável possível, a mais estável possível. Então, sempre o recado que eu dou para todos os profissionais é: se planejem, criem metas, façam planejamento, lancem estratégias, acompanhem esse planejamento, porque não adianta colocar lá um planejamento para o ano todo e não cumprir, ou fazer todo um planejamento e não acompanhar, comparando mês a mês, quais foram as evoluções, porque aí também vai ficar tudo solto. Eu sempre digo que quando um negócio quebra numa crise, fecha numa crise, é porque ele já estava quebrando há muito tempo. Ele já estava mal das pernas há muito tempo. É claro que depende muito de cada quadro econômico, de cada situação, de cada crise, de cada momento. Mas vamos dizer, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, né, neste ano de 2020, a pandemia. O que está acontecendo? Pegou todo mundo de surpresa. Veio essa crise financeira. Tem empresas que já fecharam no primeiro mês. Tem fisioterapeutas que já encerraram no primeiro mês até o seu serviço como autônomo ou como profissional liberal. Não aguentaram prosseguir. Por quê? A crise que acabou com o negócio deles foi a crise que detonou em um mês o negócio dele. Você realmente acredita nisso? Que em 30 dias um negócio é acabado, derrotado por conta de uma crise financeira, mundial que seja? Não, não em 30 dias, tá? Uma crise econômica pode afetar sim os negócios e de repente o tempo que ela perdurar
pode levar ao fechamento de alguns negócios, sim. Tá? De algumas áreas, de alguns setores, pode acontecer. Mas o que eu percebo é que quando o negócio fecha muito precocemente, quando a pessoa desiste muito precocemente ou fecha o seu negócio com menos de 30 dias de crise ou com 2 meses de crise, que seja financeira, é sinal que esse negócio já estava doente há muito tempo, já estava enfermo há muito tempo. Tá? Se for analisar, eu dei consultoria para alguns profissionais, algumas clínicas, no momento que veio essa crise da pandemia. Algumas pessoas me procuraram. E eu percebi que alguns já estavam a ponto de fechar. Aí falaram para mim, mas Lorena, eu estou fechando por causa da crise econômica, por causa da pandemia. Não, você está fechando porque o seu negócio já estava ruim há muito tempo. Provavelmente há muitos anos ou meses, né? Mas alguns profissionais já há muitos anos já estavam arrastando, carregando nas costas esse negócio. Já estava arrastando corrente dentro dessa empresa ou dentro desse serviço que ele oferece. Você já percebia que tem uma história de insatisfação já antiga, que não era de agora, uma história de estou vendendo o almoço para pagar janta há muito tempo, trabalho só para pagar dívidas, trabalho só para pagar boletos, enquanto, na verdade, essa pessoa já não está tendo lucro há muito tempo e está trabalhando no vermelho há muito tempo. E aí vai aproveitar o momento da crise e dizer, foi a crise que fechou o meu negócio, tá? E não foi exatamente isso na maioria das pessoas. Então, se o seu negócio fechou no momento da crise, no início dessa crise ou nos primeiros meses dessa crise, com certeza, se você olhar para trás, já tinha muitas falhas e muitos erros nesse negócio, que precisavam ter sido ajustados a tempo. Tá? Outras pessoas continuam arrastando com a barriga, carregando esse problema que já estava carregando lá de trás e com a crise só piorou um pouquinho, ficou mais pesado o fardo. Né? Mas não desistiram ainda, não fecharam, estão lutando aí, nadando contra a correnteza e tentando manter o seu negócio aberto. Para essas pessoas, a minha dica é tente se organizar a partir de agora. Traçar novos planos, novas estratégias. Ah, mas no momento da crise não é só sobreviver? Não, dá para a gente se reinventar, se recriar, tá? Buscar novos caminhos, novos planos para os nossos negócios. Recriar o seu modelo de negócio. Mas além disso, traçar metas, fazer planos, planejamento, organizar o financeiro dentro do que for possível agora. Então não adianta você ficar querendo dar tiro para todos os lados, que vai ficar dando tiro no escuro e não vai acertar nada. Tem que se organizar. Organizar os seus horários, o que você vai fazer em cada horário, organizar os horários da sua empresa ou do seu negócio, planejar não só horários, mas agenda, agenda financeira, livro caixa, sistema financeiro, tudo organizado, dividir por setores a sua empresa, por menor que ela seja. Eu sempre digo que nós temos que trabalhar como se fôssemos uma grande empresa, imitando uma empresa grande. Porque dentro de uma empresa grande, além de ter todo o planejamento, é dividido por setores cada serviço. Ah, mas o meu serviço é pequeno, eu tenho um estúdio Pilates, eu só ofereço o Pilates, faço algumas técnicas de fisioterapia específico, não tem setores, mas dá para organizar por setores. Tem o setor financeiro, tem o setor comercial, tem o setor de marketing,
tem o setor contábil, da contabilidade, tem o setor de relação direta com os clientes, com os pacientes, tá? Tem o RH, tem tudo dentro da sua empresa. É o seu negócio, mesmo que você seja um profissional liberal. Você tem que trabalhar com setores e cada setor tem que ter uma pessoa comandando. Ah, mas Lorena, tudo sou eu sou o tudo da minha empresa. Ótimo, então você vai se organizar e se planejar para ocupar todas as funções e cargos para esses setores dentro da sua agenda. Então, se você é a pessoa que vai fazer o cafezinho para o seu cliente e é a pessoa que vai atender esse seu paciente e é a mesma pessoa que vai fechar o seu próprio caixa, que vai organizar o seu livro caixa e o seu setor financeiro, se é você que faz tudo isso, se é você que administra, se é você que cuida do seu negócio, se é você que limpa, então você tem que ter um calendário, uma agenda dividindo tudo. Então, de tal a tal hora, em tal e tal dia específico, é o dia de eu fazer a limpeza do meu espaço físico. Eu não posso ainda pagar alguém para fazer isso por mim, então eu vou fazer. Então, eu reservei 2 dias na semana e vou me organizar dentro de um horário específico. Posso reservar 2 horas, 1 hora, 3 horas, dependendo do tamanho do espaço. E dentro desse horário eu só faço isso. Pode chover canivete, pode acontecer o que for, faça chuva ou faça sol, aqueles horários são para isso. É como se fosse um emprego meu dentro da minha empresa. Tal e tal horário é meu serviço de copa. Eu vou fazer o café, eu vou organizar a recepção, a entrada do meu negócio, a recepção da minha clínica ou do meu estúdio Pilates. E os horários para atendimento? Então, eu tenho uma agenda de atendimento, que, por exemplo, é das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde às 19 horas. Então, isso tem que estar tudo organizado. E o que eu faço nesse intervalo? Nesse intervalo é meu descanso de almoço, ok, mas eu preciso administrar. Que horário que eu vou administrar? Sou eu que sou administradora, eu não paguei alguém para administrar. Então, eu vou ter que fazer isso algum dia. E não é nas horas vagas. Não vai ser na hora que faltou um paciente, eu vou lá mexer com caixa. Eu vou organizar. Então, por exemplo, eu vou tirar toda a minha quarta-feira à tarde, estou dando um exemplo. Este é o dia, é a tarde, é o período de eu organizar a minha empresa financeiramente e eu vou administrá-la. Tudo tem que estar organizado na sua agenda. Tem que ter um dia para fazer reuniões que sejam necessárias, com equipe, com profissionais, tá? O dia que eu vou fazer a minha live, por exemplo, que eu quero divulgar o meu serviço, o meu trabalho, então dia do marketing, tem que ter dia e horário, que eu vou fazer as minhas postagens, tem que ter dia e horário, tudo tem que ser planejado. Para pensar, o seu negócio já era planejado antes da crise? Se ele não era planejado, provavelmente essa é uma causa de, no momento da crise, você piorar e ficar ruim das pernas. Ele já não estava planejado. Então, não tem como, durante uma crise, uma turbulência que vem sobre a gente, ele se manter em pé. Para ele se manter em pé mediante uma turbulência, ele tem que estar muito bem ajustado, tem que estar muito bem planejado, tem que estar firme no solo, esse seu negócio. Daí sim, pode vir ventania, pode vir vendaval, pode vir crise econômica, de que lado vier, você está preparado para isso. Serão tempos difíceis? Serão. Até para a pessoa mais planejada do mundo, para a empresa mais organizada, não é um momento fácil. Mas é possível atravessar esse momento sem tantos prejuízos. É possível atravessar esse momento mais equilibrado. Quem se planejou lá atrás está usufruindo disso agora. Está vivendo da reserva que fez lá atrás, da economia que fez,
o negócio está bem estruturado, bem organizado, é só prosseguir. Em alguns casos vai ter que se recriar assim mesmo, mesmo planejado, vai ter que se recriar, porque mediante a crise mudou o modelo do mundo de aceitar os negócios, nós vamos ter que nos reinventar algumas vezes. É necessário muitas vezes se recriar, mas antes de tudo é o planejamento. Tá? Então, analise aonde estava o seu negócio quando a crise chegou. Não importa qual seja a crise. Nós demos um exemplo da pandemia, mas podemos passar por diversas crises mundiais ou nacionais. Tá? Então, aonde estava o seu negócio no momento que a crise chegou? Como estava ele antes? Será que ele já estava adoecido? Ou ele adoeceu depois da crise? Tá? Então, analise muito bem isso. Eu vejo que a maioria dos casos já estava adoecido, o negócio já estava comprometido. A crise só veio para mostrar para a pessoa, você não estava bem estruturado, você não estava bem organizado. Então, é o momento de chacoalhar e recomeçar, tá? E é possível recomeçar. É possível se reorganizar. E é isso que a gente vai ensinar agora, passo a passo.